A gente passa as férias no Rio de Janeiro. E eu tinha participado de uma feira e eu comprei uma camisa toda estampada, assim, sabe? Toda de flor, bem Rio de Janeiro mesmo, assim, férias. E eu queria usar a camisa. O irmão falou, tinha marcado. Eu geralmente, assim, eu não evito o máximo pregar em tempo de férias, senão a irmã fica braba, né? Mas por que você arruma pregar? Você passa o ano todo pregando, você vai pregar nas férias? Aí nesse dia lá, não tinha como, um casal que anos tentam a agenda comigo. Falei, pastor, prega só no meio de semana, uma quarta-feira, é um culto nosso de libertação. E eu fui lá e eu coloquei a blusa toda florida, né? Aí ele me pegou assim, eu vi que ele tava todo de terno. Aí no meio do caminho eu falei assim, que igreja, irmão, é? Ele falou, Assembleia de Deus. Ele falou, meu irmão, você devia ter me falado. Não tem problema não, pastor. Fui querido, ser Assembleia de Deus. Tá? Não, meu pastor, eu explico pra ele lá na hora lá. Você não consegue um blazer, alguma coisa só pra jogar por cima e tal? Eu até gosto. Não. Aí eu cheguei lá. Ao que eu cheguei lá, tava todos os oficiais, assim, eles falam, tudo fardado, entendeu? Aí eu olhei assim, o pastor já veio da minha direção, falou, pastor, me desculpa. Eu não sabia que eu estava na Assembleia de Deus, estou com a roupa toda de manga curta ainda. Aí ele falou, não, pastor, não tem problema não. Aí me chamou para pregar. Ele falou assim, irmãos, nós estamos aqui nessa noite, nesse culto de libertação. Eu chamei o pastor Eurípides aqui, foi convidado. Não repare na aparência. Não, tem não, esse manto. Pega só o adoçante lá. Glória a Deus. Amado, tudo bem até aqui, amados? Hã? Mais ou menos, Jesus, amado. Vai piorar. Vai ter que tomar um Torcilax. Podemos continuar, irmãos? Vamos continuar aí? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor venha continuar nos ensinando, falando no nosso coração, ministrando o nosso espírito. Queremos te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, falar em disfuncionalidade é falar em desordem. Família disfuncional é família que saiu da ordem natural estabelecida por Deus. Não tem outra coisa. E eu não consigo, amado, eu creio nisso aqui igual eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que é assim que família funciona. Aonde cada um entende a sua responsabilidade. Amado, existe uma desordem instalada nas famílias de tal maneira que nós não conseguimos enxergar. E infelizmente, amado, é provado que nós temos uma tendência natural em reproduzir na próxima família. Os nossos filhos têm a tendência natural em reproduzir na sua família a desordem que eles tiveram na sua família de origem. Isso quando eles casam, né? Isso quando eles casam. Como eu disse, não importa se você sabe, não importa se você aceita, a vida tem uma forma certa, tem uma maneira certa de funcionar. Não importa se você concorda, não importa se você discorda. Tudo na vida só funciona quando existe ordem. Quando você... Obrigado, meu pastor. Quando você está cumprindo... Quando você está cumprindo... Aí você para de comer açúcar, come isso aí e morre do mesmo jeito, entendeu? Isso tem. Ai, Deus, quem entende? Daqui a pouco, sei lá, tomar água vai... Não, a gente tá de um jeito que a gente tem que esperar, abraçar e esperar a morte chegar, entendeu? Porque tudo mata, meu Deus do céu. Mas eu tô tirando o açúcar. Em nome de Jesus. Porque Deus criou a cana, né? O diabo vai e cria o açúcar, entendeu? Amado, é nessa família que você nasceu que você deveria entender o que é ordem. É nessa família que você nasceu. Então, como é que é o nome dela? Então, a Laura precisa aprender sobre a ordem da vida. E ela aprende isso com os pais dela.
Então, nessa família que nós nascemos, que nós deveríamos saber qual é a ordem de um pai, qual que é a função de uma mãe, qual que é o papel de um avô, cada membro cumprindo o papel pelo qual foi designado. E só há sentido na vida quando cada um está cumprindo o papel que foi chamado. Quando eu não estou no meu lugar, vivendo o que eu fui chamado para viver, cumprindo o papel que eu fui chamado para cumprir, isto causa um total, quando eu não estou cumprindo isso, isto causa um total desequilíbrio sistêmico da família, produzindo grandes conflitos em escalas individuais, mas também na escala coletiva. Felicidade, amor, comunhão, espiritualidade, autoridade, a sua profissão, tudo será vivido de forma saudável ou não, se você cumprir exatamente, se você cumprir ou deixar de cumprir o papel pelo qual Deus te designou. Todos os papéis precisam cumprir uma ordem. Eu queria falar agora sobre, principalmente dentro dessa abordagem, sobre a desordem que está acontecendo nos casais. A desordem que está acontecendo no casamento. Alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o que o senhor acha disso e disso? O senhor vai tocar nesse assunto aí? Porque eu queria saber a respeito disso. Eu falei: olha, na verdade, é exatamente o que eu vou falar agora. Queridos, lembra quando eu apresentei para vocês aqui o casal, para depois apresentar os filhos? Existe uma ordem no casamento. Qual é a primeira ordem de um casamento para que um homem e uma mulher se unam na sua vida sexual como marido e mulher? É entender um princípio de hierarquia. Primeiro vem o casal. A hierarquia sempre vai existir em todas as áreas da nossa vida. O princípio da hierarquia. Isso é uma lei instituída por Deus. O inferno foi inaugurado, Satanás passou a existir por um princípio de quê? Ele quebrou qual princípio? De hierarquia, de autoridade. Amado, essa lei é universal, essa lei já existia antes da humanidade. Satanás virou o que ele virou porque ele quebrou um princípio de hierarquia. Qual que é o princípio da hierarquia? Quem chegou primeiro tem primazia sobre os demais. A Bíblia vai chamar, inclusive, a lei da primogenitura. O primogênito tem primazia sobre os outros irmãos. Isso é fato, amado. Jesus é o nosso primogênito. Amém? Ele foi o primeiro filho de Deus. Ele é o primogênito. Ele era o unigênito que se tornou primogênito. O que é o primogênito? Por que Jesus tem autoridade? Primeiro, que ele é Deus. E segundo, porque ele é o primogênito. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Só que a autoridade de Jesus, além de ser uma autoridade como Deus, ele também tem a autoridade da primogenitura. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Só existe uma relação que não tem hierarquia entre os dois. Não existe hierarquia entre marido e mulher, tá, gente? O homem é o cabeça da mulher? É. Mas ele não é um cabeça no sentido de ter mais autoridade que ela. Não é uma hierarquia, não é um cabeça de que ele tem mais poder do que ela. A Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo? Fala. Fala. 1 Coríntios diz: o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo, e o cabeça de Cristo é Deus. Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça do homem. E a Bíblia fala que o Deus é o cabeça de Cristo. Mas Deus é mais importante do que Jesus? Deus está acima de Jesus? Não. Não, nem valor e nem autoridade. Então o homem, ele é o cabeça da mulher, mas ela não é menor do que o homem. Então quem tem 100% de autoridade lá na minha casa? Eu ou minha esposa? Os dois. Mas eu tenho 100% de autoridade como homem. Ela tem 100% de autoridade como mulher. Quando é que eu não tenho autoridade? Quando eu estou no lugar dela. Quando é que ela não tem autoridade? Quando ela está no meu lugar. Isso não tem nada a ver com casa, tá?
A gente fala assim, o homem, a mulher tem que ir pro lugar dela. Eu não estou falando de cozinha, lavar, passar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do meu lugar de homem e do lugar da mulher com mulher. E eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Por que não existe hierarquia entre marido e mulher nesse sentido? De um tem mais autoridade do que o outro. Porque o princípio da hierarquia, o princípio da autoridade é quem chegou primeiro. Por que Deus é Deus? Por que Deus é Deus, gente? Porque Ele é o primeiro. Se Deus fosse o segundo, Ele seria Deus? Não. Por que Ele é o primeiro? Por que Ele é Deus? Porque Ele é o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou o alfa. Ele é o primeiro. Então, tudo que veio depois de Deus é criatura dele, é criação dele. Por isso que Deus está nesse lugar que ninguém alcança, porque ele, dar uma explicação humana, ele chegou primeiro. E ele é o primeiro, depois dele é toda criatura. Quem chegou primeiro no casamento? Não, na relação entre um homem e uma mulher, quem chegou primeiro? Os dois. Então o homem chegou primeiro que a mulher. Lá, quando você pensa lá no Adão, sim. Mas num casamento, quem dos dois chegou primeiro no casamento? Os dois. Então, por isso que no casamento sempre tem que existir o quê? Equilíbrio. Entre pais, quem é o maior, o filho ou o pai? Por que é o pai? Porque ele chegou primeiro. Entre irmãos, quem que é o maior? O que chegou primeiro. E o que chegou primeiro, o que chegou depois, honra quem chegou primeiro. Só que quem chega primeiro, chega para servir quem chegou depois. Então, Jesus falou, eu cheguei primeiro, eu tenho que ser honrado. Então, quem chegou primeiro tem que ser honrado. Mas quem chegou em segundo lugar, honra quem chegou primeiro. Mas quem chegou primeiro entende que esse lugar que ele está é o lugar do serviço. Jesus vai fazer o quê? Servir. Então, aquele que chegou primeiro serve esperando uma única coisa: honra. Nada mais do que isso. E eu vou explicar à noite para vocês o que é honra, tá? Então, o casal precisa entender que nunca os filhos estão em primeiro lugar no casamento. Nunca. Se você coloca os filhos acima do casamento, você está colocando o seu casamento em desordem. Porque a ordem do casamento é, primeiramente, o casal, para depois virem os filhos. Isso o tempo todo. Então, por que os casamentos estão em desordem? Por quê? Porque primeiro vem o casal, só depois vem os filhos. Quando um casal já começa um casamento com um filho, o que esse casamento já começou? Em desordem. Lembra que eu não estou trabalhando com certo e errado. O que eu estou trabalhando? Bom e ruim. Então eu não trabalho com um segundo casamento. Se você perguntar, senhor, o segundo casamento é pecado? Eu não trabalho com certo e errado. Eu trabalho com aquilo que é bom e ruim. Então vamos pensar num segundo casamento. Com filhos. A lei da hierarquia diz que quem chegou primeiro tem primazia sobre os demais. Essa é a lei da hierarquia. Então significa que se um casal casa com filhos do primeiro casamento, significa o quê? Que nunca vai existir ordem. E vai ter que ter qual é a palavra?
ter que ter uma dedicação com mais cuidado desse casamento. Porque quem chegou primeiro nesse casamento foi quem? Os filhos do primeiro casamento. E aí, esse casal vai ter que ter um desequilíbrio, porque o segredo do casamento é o equilíbrio, amor. Você sabe quantos cromossomos tem numa mulher e no... Exemplo, quem está com filho aqui? Quem está com filho aqui presente com você? Cadê o filho da? Tá por aí. Como é que é o nome? O Nicolas tem um conjunto de 46 cromossomos. 23 dele e 23 dela. O último cromossoma dele, o cromossoma 23 dele, é o que definiu a sexualidade do Nicolas. O cromossoma que define macho e fêmea está no masculino. Mas o Nicolas tem 23 do pai e 23 da mãe, somando 46 cromossomas. Cada cromossoma daquele lá determina a cor do cabelo, determina então o cromossoma tal vai determinar a cor do cabelo. Exemplo, o cromossoma 5 determina mama. Mama e desenvolvimento dos testículos ou da vulva. Se esse cromossoma sofrer alguma anomalia, acontecem as deformidades que a gente tem aí, que acontece, como por exemplo, né, o cromossoma 5 vai afetar, é raro, é entre milhões e milhões que dá uma alteração no cromossoma. Então o último cromossoma é o cromossoma do pai, mas todo ser humano tem 23 do pai e 23 da mãe. Significando o quê, gente? Que nos filhos não tem quem tem mais. Os filhos têm a mesma medida do pai e da mãe, a mesma medida. A mesma medida de herança. A mesma medida de cobertura de herança. Isso significa, amado, que quando os nossos filhos chegam na nossa vida, eles não estão num desequilíbrio entre os seus pais. Eles precisam olhar para os seus pais com um total equilíbrio sistêmico. Mas quando esse casal já vem de um outro casamento e carrega os filhos daquele casamento, você sabia que esse casal vai passar a vida toda casado, mas sempre vai existir um clima nesse casamento de desordem. É incrível, gente. Eles não conseguem ter ordem na fé. Eles não conseguem ter ordem na vida sexual. Eles não conseguem ter ordem, sempre eles vão ficar ali vivendo essa dinâmica da desordem. Por quê? Porque a relação já tem o princípio do desequilíbrio. O segredo de um casamento é equilíbrio. A mesma medida que um dá é a mesma medida que o outro dá. A mesma medida que um tem autoridade é a mesma medida que o outro tem autoridade. A mesma medida que um recebe é a mesma medida que o outro recebe. Então, se o filho veio do primeiro casamento, vamos imaginar que o filho seja do homem, da mulher. E aí essa mulher traz essa criança para esse casamento. Essa criança tem carga genética do marido dela? Não. É do primeiro casamento dela. Então ele não tem carga genética do marido do segundo casamento. Tem carga genética? Então ele não tem autoridade, ele não tem exigência de autoridade. Como assim? Essa mulher que trouxe esse filho para esse casamento nunca vai poder exigir que esse homem seja pai. Nunca vai exigir. Se ele chegar para ela e falar assim, olha, eu respeito você profundamente, mas na criação deles, menino, eu não me meto. Ele pode falar isso? Pode. Porque ela já tem pai. Quem é o pai que essa mãe tem que exigir autoridade? O pai da criança. O que vai produzir no casamento, gente? Desequilíbrio e desordem. Então esse casal vai ter que demandar muito aconselhamento, esse casal vai ter que demandar muita ajuda, porque eles sempre vão ter que ter dinâmicas difíceis. Eles sempre vão enfrentar dinâmicas que geralmente não tem como exigir desse casamento aquilo que se exige de um pai e de uma mãe.
Mas o princípio que esse casal precisa ter é que os dois, vamos colocar agora dentro de uma ordem natural, que é o casal que chega primeiro. Essa lei aqui, ela se aplica a todos os casais, mesmo que seja de segundo casamento. Lembrando que o segundo casamento vai demandar mais dificuldade para aplicar essa lei. Porque essa lei aqui, até em casais que tiveram o fluxo normal, já tem dificuldade, esse princípio. Mas um princípio que você tem que entender é, primeiro vem o casal, só depois vem um filho. Isso aqui é uma luta, meus irmãos, porque muitas das vezes quem mais erra nisso aqui é a mulher. Porque o nível de envolvimento que uma mulher tem na gravidez é tão intenso, porque a vida dela, é o sangue dela, é os nutrientes dela que estão sendo dados para essa criança. O nosso primeiro lar é a nossa mãe. Amado, um dia o seu coração bateu dentro da sua mãe. Nosso primeiro lar. Então a mãe, ela tem um vínculo tão forte com os filhos que na cabeça dela ninguém fará por aquela criança o que ela fez. Isso é verdade? Exatamente. Não tem como, ninguém. Eu nunca vou dar sangue para filho meu. O que a mãe fez? A mãe deu. Eu nunca vou conseguir fazer por um filho como a mãe fez. Eu não sei se você sabe, o primeiro amor da nossa vida é a nossa mãe. E não só o primeiro amor, a primeira dor da nossa vida é a nossa mãe. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que até o final de hoje você vai entender isso. Inclusive eu estou escrevendo um livro, já escrevi essas 58 páginas. Nós evangélicos, e talvez por conta de uma raiz católica, a gente não quer, porque a nossa teologia é diferente da teologia católica, então o católico não tem problema com isso. O católico não tem dificuldade com mãe. Sabia que o católico não tem dificuldade com mãe? Por que o católico não tem dificuldade com mãe? Porque a prática da Maria é muito forte no catolicismo. Nós evangélicos, nós estamos meio traumatizados com mãe. Esse tempo atrás eu cheguei numa igreja, aí estava cantando aí, como Maria. Eu não sabia que a Maria ali era a Maria Madalena lá, Maria. Eu achei estranho, agora tá cantando música para Maria, porque achei estranho, não tem essa prática, né? Não faz parte da nossa teologia. Mas um católico, se você digitar na internet sobre maternidade espiritual, eu estou escrevendo um livro que chama O Coração Materno de Deus, né? Baseado num professor da Jocum dos Estados Unidos chamado Daryl Miller. Quem já ouviu falar do Daryl Miller aqui? Então, o Daryl Miller que fala sobre o coração materno de Deus. Ele fala que Deus tem um coração materno, né? Que Deus é uma figura paterna, mas Deus, ele traz nele atributos que ele colocou na mulher da maternidade, né? Ele traz um coração materno. Não é Deus é mãe. Deus é como uma mãe. Então, da mesma forma que Deus não é homem. Deus é homem, gente? Deus é homem? Não. Deus é como, Deus traz atributos que ele colocou num homem que fala dele. Deus é espírito, né? Deus não é macho nem fêmea. Deus é espírito. Mas nós olhamos para Deus nessa figura. E quando a gente fala a respeito da maternidade, desse coração materno de Deus, da figura da mãe, da figura do pai, do papel que cada um exerce na nossa vida, nós temos uma tendência assim, a olhar para as figuras e não entender o que Deus quer comunicar a partir de cada papel exercendo na nossa vida. Então a gente, durante muito tempo, a gente só olhou para a orfandade paterna. Quantos aqui já ouviram ministrações sobre orfandade paterna? Aí, ó. Quantos aqui já foram ministrados sobre orfandade? Quantos aqui ouviram uma pregação sobre orfandade materna? Pouquíssimas pessoas. E você sabe o que eu descobri? Que a maior dor do ser humano não é o pai. A maior dor do ser humano é a mãe dele.
E você sabia que as dores que a gente carrega da nossa mãe, do nosso pai, você sabe que a maioria, sabe quem gerou essas dores? A mãe. Até as dores que a gente tem do pai, a mãe que gerou. Porque a imagem do pai, ela não é uma imagem que a criança nasce conectada. A criança nasce conectada com a imagem da mãe? 100%. A criança está conectada com a mãe? 100%. Mas o pai, para que ele seja pai, quem é que tem que apresentar? Mas detalhe, a gente nem sabe que a gente é pai se a mulher não falar. Sim ou não? Todas as vezes que eu descobri que eu fui pai 3 vezes na vida, eu fui comunicado. E eu acreditei nisso. A gente acredita. Né? A gente vai lá e registra, entendeu? Mas quem é que tem certeza? A mãe. Lá na África, não sei se você sabe, lá na África, a herança não vem do pai. A herança vem do tio. Por que vem do tio? Porque do tio é certeza que é sobrinho. É irmão da mãe, é o pai. Aí falou que a gente vai lá, registra, ninguém apareceu, é meu. Então, mas a mãe é ela que apresenta a imagem do pai. A imagem que você tem do seu pai, a maioria de nós recebemos da nossa mãe. Então, a cada dia eu fui percebendo que eu fiz uma enquete essa semana. A sua maior dor é com seu pai ou com sua mãe? Adivinha qual que deu? Mãe. E é interessante que, se a gente ministra sobre paternidade, curar a ferida do pai, o povo chora, o povo perdoa, e você sabia que é resolvido. Eu posso falar uma coisa? Você ministra 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 50 vezes problema com mãe, todas as vezes a gente sofre. Parece que a ferida materna está aqui, ó, porque foi o nosso primeiro amor, gente. O primeiro amor de um ser humano é a mãe dele. Eu tenho um escritor que eu leio muito ele fala que levou a vida inteira para perdoar a mãe dele. Um dos maiores psicólogos, o criador da psicanálise, qual que era a maior dor de Freud? A mãe. A mãe. Quando a gente fala sobre mãe, nós estamos falando da relação mais íntima da nossa vida. Então, a hierarquia a respeito do casal, né? E o casal entendendo quem é eles como pai e mãe, mas principalmente como casal. O casal deveria vir antes do pai e da mãe. E quanto mais esse casal está resolvido, então eu coloquei aqui um casal e eu coloquei aqui um filho. A vida deveria começar com um casal. E essa lei sistêmica deve ser praticada ao longo de toda a vida. Quantos casais, e eu repito isso, que quando eu vou aconselhar casais, qual que é o grande problema dessa mãe? Porque esse marido, esse pai, ele não tem dificuldade, a maioria dos pais não tem dificuldade de liberar os filhos para a vida. Quem tem dificuldade de liberar os filhos para a vida? A mãe. E muitas mães se sentem presas aos seus filhos. Então, quando a gente fala sobre os nossos pais, né? Então, os nossos pais e a imagem desse rapaz preso aos pais, é exatamente isso que eu quero trazer. Eu sei que é uma imagem forte. Mas quando os nossos pais não estão em ordem, escute, quando um casal não está em ordem, até os animais da casa adoecem. Os pais precisam entender isso. Quanto mais vocês dois estão resolvidos, mais os filhos são saudáveis. Quanto mais os pais estão resolvidos, mais os filhos se tornam saudáveis. Os primeiros sentimentos que surgem nos filhos por conta da desordem dos pais, desordem, o que é desordem? Esse homem não está no lugar de marido, essa mulher não está no lugar de esposa, essa mulher não consegue ir para esse marido, os dois estão distantes um do outro, e quando esse casal estão em desordem, por conta da desordem dos pais, os filhos ficam perdidos e confusos, sem propósito, ficam infantilizados,
tem medo de ir para a vida, tem medo de fazer escolhas. Eu tenho um casal que eu e minha esposa nós estamos acompanhando já há 3 meses. 3 meses. E eles nos procurou por conta de um adultério. E a gente está acompanhando, e aí a doença desse casal vai produzir todos os outros sintomas. Então você tem ali uma ferida profunda, e essa ferida, né, vai produzir. Então o adultério é uma ferida, é um sintoma, o adultério é um sintoma, o adultério não é a ferida. Adultério não é a ferida, o adultério é o sintoma desse casal. Quando um casal trai um ao outro, é para mostrar o quanto essa relação já está doente. Porque a gente acha que o adultério que produziu a doença do casal. Não, meu irmão. O adultério é um sintoma desse casamento doente. Então a vida financeira é um sintoma desse casal doente. A sexualidade é um sintoma desse casal doente. Os filhos adoecidos é um sintoma desse casal doente. E uma das primeiras coisas que quando o casal está doente é os filhos serem presos a esse casal. E esse casal tem uma menina de 13 anos, uma mocinha de 13 anos, que até hoje dorme com eles. Toda a vida essa menina dormiu lá na cama. Toda a vida. E hoje a gente vive uma dinâmica muito difícil ali nesses aconselhamentos, que é conseguir colocar essa menina no quarto dela. Ela tem o quarto dela, só que ela nunca dorme no quarto porque ela tem medo. Aí ela fala, não, minha filha tem medo, tal. Essa menina só come batata frita e nugget. Qual é a época da nossa vida que a gente só come batata frita e nugget? Criança. Então essa menina ainda está presa aonde? Na infância. Qual é a época da nossa vida que a gente não consegue dormir fora da cama dos pais? Criança. Então essa menina ainda é uma criança. Agora eu quero que você entenda isso, presta atenção. Quanto mais o casal não é resolvido, mais os filhos não vão para a maturidade. Por que você não tem noção a luta que é mostrar isso para esses dois. O dia que vocês dois resolverem, essa menina vai sozinha para o quarto dela, sem medo. Irmãos, quando os pais, tudo isso aqui é no campo do inconsciente. Módulo 2 eu trabalho só sobre isso. Escrevi um livro só sobre isso. Tudo que eu falo de inconsciente está no livro Traumas. Então, como esse casal não é saudável na relação, os filhos não conseguem ir para a vida, ir para a maturidade, ir para o propósito. Só que isso não acontece só na vida adulta. Por que os filhos continuam presos aos seus pais? Por que os filhos não vão para a vida de casado? Porque eles estão presos na infância. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma filha de... Qual é a idade de filho de vocês? 8. 7, 8 anos, igual a da minha filha. Então, vem cá. Eles têm dinheiro? Eles têm dinheiro? Eles administram finanças? Eles conseguem administrar a finança deles? Eles têm vida sexual? Eles são casados? Eles têm patrimônio? Eles administram a própria vida? Por quê? Eles são... Você sabe por que você não frutifica na sua vida? Você não tem dinheiro, você não tem vida sexual, você não prospera, você não sabe a sua profissão? Porque você é uma criança presa aos seus pais. Cara, fica aqui. Vocês dois aqui. Fica de frente de mim. Quanto mais eu tô aqui, porque aqui a criança é a infância, cuida de mim, me dá carinho, limpa meu bumbum, me dá comida na boca, cuida de mim. Quanto mais eu tô aqui, mais eu não amadureço. Por que você não prospera na vida? Por que você não tem dinheiro? Por que você não tem vida sexual? Por que você não sabe a sua profissão? Por que você não sabe a sua vocação? Porque você está preso aos pais. Por que essa menina? Porque essa menina é fácil de ler. É fácil você olhar para essa menina de 13 anos,
dormindo com os pais e comendo só proteína frita e batata. Por quê? Porque os pais são tão mal resolvidos que ela não consegue emancipar. Quais são as 3 primeiras emancipações de uma criança? Comida, dormir, comer e se limpar. Dormir, comer e se limpar. Quando é que você percebe que seu filho está amadurecendo? Quando ele vai lá com poucos meses e você consegue colocar ele no berço. Alguns meses depois, você consegue colocar ele no quarto dele. E para isso vai ter que ter demanda, vai ter que ter esforço. Aí você vai ter que sentar do lado dele, esperar ele dormir, ligar um abajur e investir nesse processo de emancipação. Você vai ensinar a criança a comer vegetais, você vai ensinar a criança qual é a fase da criança se sentir o tempo todo contrariada, o tempo todo, ela está o tempo todo chateada. A fase dos 5 para 10 anos é a fase onde eles estão o tempo todo chateados. Eles querem comer o que eles querem dormir a hora que eles querem fazer tudo o que eles querem. Só que quanto mais você contraria essa criança, mais ele vai emancipando. Quanto mais você satisfaz o desejo dessa criança, mais ele infantiliza. Então essa criança que está presa aos pais, ela não consegue comer direito. A menina que não consegue nessa relação que a gente está trabalhando, ela não consegue comer direito, ela não consegue dormir no quarto dela. Por quê? Porque ela está presa às dores dos pais. Porque eles são mal resolvidos na relação dela, ela não consegue ir para a emancipação. Só que, repito, é fácil olhar para essa criança, para essa pré-adolescente, e vê-la presa aos pais. Porque é isso que as pessoas não entendem. Filho infantilizado é casal que não é saudável. Filho que não sai de casa denuncia o casamento errado, o casamento infeliz dos pais. Quanto mais os pais estão bem, um homem que ama essa mulher ama esse homem. Tudo que esse casal quer é ir para Buenos Aires, curtir, ir para uma pousada, ficar grudado no outro. Eles são bem, eles têm prazer um no outro. Quando o casal é distante um do outro, os filhos, para não separá-los, permanece o quê? Porque a única coisa, pai e mãe, que você sabe fazer é cuidar de mim. Como a única coisa que você sabe fazer é cuidar de mim? Como a única coisa que você sabe fazer é cuidar de mim, pai? Vocês não sabem cuidar um do outro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com vocês. É incrível. O casal começa a se resolver, o que os filhos fazem? Muda de cidade, presta um vestibular, assume a própria vida. Mas sabe qual que é o problema? Talvez a gente não tenha dificuldade de entender o problema dessa menina de 13 anos. Mas você tem dificuldade de entender você com 35 anos dentro de casa. Não assume a própria vida. Você está preso aos pais. E sabe o que é mais pior? É que muitas das vezes, isso acontece muito com mulheres. Elas usam os filhos para não ter relação com o marido. Porque é cômodo esse filho estar do lado e ela fala, não, vai acordar ele. Porque não quer ser casal. Não tem prazer em ser casal. Não tem prazer em desfrutar um do outro. Então, quando a gente fala a respeito da desordem de um casamento, uma coisa que acontece muito, isso é terrível, amado. É terrível. Filhos, repito, tem 50% do pai e 50% da mãe. Filho tem 50% do pai e 50% da mãe. Isso significa que nós nunca devemos colocar o filho do lado de alguém. Então, qual é o nome dela? Então a Heloísa tem 50% do pai dela e 50% da mãe dela. Isso significa que a Heloísa não tem que fazer escolhas. Queridos, você quer adoecer uma criança, adoecer um filho, peça ele para ficar do seu lado na briga que você tem com seu marido. Filho não tem que saber da briga dos seus pais. Filho não tem que escolher lado.
Você nunca deve abrir seus problemas para os seus filhos. Porque os seus problemas não diz respeito aos filhos. Não diz respeito. Todas as vezes que você coloca seu filho para ficar do lado ou de você ou do pai, um do lado do outro, sabe o que acontece? Eles ficam confusos. Já viu um vídeo de um cachorrinho, que é um cachorrinho pequenininho, aí fica o homem aqui e a mulher. Aí ele solta o cachorro, cada um vai pro lado, o cachorro fica assim, ó. Amado, isso acontece com bicho, eles ficam confusos. Com seres humanos, pior ainda. Pior ainda. Uma mulher chegou para mim e fez uma pergunta. Falou, pastor, estamos para trás numa igreja. Falou, pastor, meu marido me traiu. E eu tô com um problema sério porque minha filha, ela não consegue perdoar o pai. Ele me traiu, eu segurei, ele me traiu com várias mulheres. Um dia eu não aguentei, sentei com a minha filha, contei todas as traições dele. E agora eu estou com um problema sério, que se não bastasse eu ter que administrar a minha dor, eu tenho que administrar o ódio que ela tem pelo pai. Quem gerou esse ódio? Ela. Por quê? Porque mulheres não entendem, pais não entendem que os seus problemas não diz respeito aos seus filhos. Lembra dos nossos pais, dos nossos avós? A gente não via eles nem brigar, gente. Quantos aqui no passado, hoje não existe não, hoje quer botar um pau na frente dos filhos, vai parar na delegacia. Quantos aqui da geração passada chegou a dizer, eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando? E pior, amado, quando a gente grita um com o outro e fala assim, você que fica com essa criança aí, se vire com ela. Eu sei que no final das contas, esse menino que é o motivo da gente estar desse jeito. A criança fala, eu sou culpada dos meus pais estarem assim. Amado, a vida de um filho fica confusa. Uma mulher chegou para mim e falou, pastor, meu pai sempre foi um homem de muito caráter, muito sistemático. E um dia lá, a gente estava com 13, nós somos 3 irmãos. Eu tinha 12, meu outro irmão tinha 17, alguma coisa assim nessa idade, e o meu irmão mais novo, 9 anos. E lá numa briga lá com meu pai, pastor, minha mãe com meu pai, minha mãe falou assim, você é o chifrudo mesmo, seu filho mais novo não é seu filho. Pastor, nós ouvimos isso. Meu pai, naquela mesma hora, foi lá no quarto, pegou uma mala, encheu de roupa, todas as roupas dele, foi para um hotel, ficou 2 dias morando naquele hotel, hospedado lá, alugou uma casa, mobiliou essa casa e passou a vida inteira morando nessa casa. Nunca mais voltou para minha mãe. Detalhe, nunca casou, nunca divorciou da minha mãe, viveu a vida toda casado com ela, mas nunca mais dirigiu uma palavra para ela. Ele estava no Dia das Mães, lá em casa, no Natal, no Ano Novo, chegava, se relacionava. Minha mãe nem existia. Ele não falava um obrigado pelo prato de comida, manteve ela a vida toda, pagou todas as contas, viveu casado com ela, mas nunca mais nem olhou no olho dela. Eu nunca vi meu pai olhar na face da minha mãe. Aí ela morreu. E tá lá a gente agora tudo com 50, 60, né? E meu irmão, inclusive, ele é o mais apegado ao meu pai. Mas a gente fica nessa dúvida. Será que é filho do meu pai? Minha mãe morreu, a gente fica sem saber, né? Pastor, não estamos querendo juntar todo mundo lá e fazer um DNA dele, pegar a saliva dele, a saliva do meu irmão, para a gente descobrir isso. Aí eu perguntei, o que seu irmão acha disso? Né? Eu falei, não, pastor, ele é muito grudado do meu pai, ele inclusive fica chateado quando a gente fala isso. Eu falei, querida, deixa o pecado dos pais de vocês no passado, não se mete nisso não. Filho não tem o direito de se meter na vida dos seus pais. Todas as vezes que você se mete na vida dos seus pais, você paralisa a sua vida. Todas as vezes que você fica tentando resolver o problema dos seus pais, a sua vida paralisa e morre. Gente, atestado da vida, você não funciona profissionalmente, você não prospera emocionalmente, você não prospera financeiramente.
quando o filho está tentando resolver e sempre fica de um lado, a vida dele paralisa ou morre. Só existiu uma única pessoa que resolveu o problema do pai dele. Quem foi? Quem foi? E o que aconteceu? Morreu. Se não é Deus que ressuscita ele, estava morto até hoje. Não é sério, mano. Todas as vezes que você tenta resolver a vida dos seus pais, sua vida morre. Os problemas dos seus pais não diz respeito a você. Quem é que vive tentando salvar a vida dos pais? Levante a mão. Levante a mão. Quem vive tentando salvar a vida dos seus pais? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem viveu mais? Você ou seus pais? Quem viveu mais? Você ou seus pais? Então você está dizendo que seus pais são imprestáveis na vida. A vida dos nossos pais não diz respeito. Eu não tenho que resolver a vida do meu pai e da minha mãe. Não tem. Eu tenho que resolver quem? A minha vida. Eu vou ensinar para você como é que você resolve isso. A vida fica confusa. Você não sabe o seu propósito. Você fica infantilizado. Você tem medo de fazer escolhas. E na verdade, amado, a desordem dos pais, nessa desordem dos pais, os filhos são pressionados a escolher lado. Se o filho fica do lado do pai, ele sente que está traindo quem? A mãe. Se o filho fica do lado da mãe, ele sente que está traindo quem? Os pais. Amado, pais irresponsáveis, pais divorciados, pais que abrem seus problemas para os seus filhos, pais que colocam seus filhos no meio da briga. Vai lá, olha lá o que seu pai está fazendo comigo. Deixam a vida dos seus filhos confusos. Escute, se os meus pais não são felizes, se os meus pais não são realizados, eu não me sinto no direito de ser. Isso aqui, amado, é muito forte. Por lealdade aos pais, acabamos nos tornando presos a eles. Eu vou falar uma coisa aqui nessa igreja. Eu não consegui. E quando eu preguei isso aqui, ainda eram frases ainda. Hoje é um conteúdo denso. Hoje é um livro que eu escrevi. Lembro uma vez aqui nessa igreja, uma moça me procurou no final da ministração. Ela falou: pastor, minha mãe separou, meu pai abandonou minha mãe. Meu pai abandonou minha mãe. E aí, minha mãe, pastor, ela teve lá as depressão dela, mal. E eu quero mudar de cidade, eu quero trabalhar fora, eu quero assumir minha vida, mas minha mãe vive dizendo que eu não posso fazer isso com ela. Mas, amado, nós achamos que honrar pai é ficar orbitando em volta deles. Isso é desonra. Eu vou ensinar como é que você honra seus pais. Vou dar um spoiler. A melhor forma de você honrar seus pais é cuidar da sua vida. Eu sei que você deve estar perguntando a respeito dos pais idosos agora, e eu chego lá. É honroso cuidar dos pais idosos. Mas existe uma maneira certa de cuidar dos pais idosos. Tá? Tem um amigo meu, pessoa fantástica, inclusive ele escreveu esse livro aqui. Tudo que eu estou falando agora está nesse livro aqui, tá? Tudo que eu estou falando está aqui no livro A Força dos Pais. Ele escreveu o livro comigo, o Rony, um psicólogo. E o Rony, ele é fruto de um adultério. Um dia a mãe dele lá, filha de pastor, se envolveu com um homem casado e engravidou desse homem casado. O pastor expulsou ela de casa, o pai dela expulsou ela de casa. Sabe, na verdade eles faziam isso mais para não perder a autoridade sobre a igreja, né? Tipo assim, eu tenho que punir minha filha. Mas no final, lá na frente, na pré-adolescência dele, essa mãe retorna para a casa do pai, esse avô cuida do Rony como se fosse o pai dele mesmo, assim, sabe? E ama esse menino, e acontece uma reconciliação lá com a filha. Muito superficial, mas acontece. Mas o Rony é profundamente acolhido por esse pai, por esse avô. Lá na juventude dele, lá, né, quase chegando aos 20 anos, ele conhece o pai dele. Esse pai agora já é um pastor evangélico, convertido genuinamente e muito rico. E muito rico.
Inclusive, ele é pastor de uma igreja onde 90% dos membros é funcionário dele. Ele tem várias empresas e ele começou uma reunião na empresa dele lá que virou uma igreja. Muito rico. E ele teve um contato, em detalhe. Adivinha qual que é o filho que é o clone do pai? Ele. Os outros filhos não é tão parecido. O jeito de andar, o jeito de cruzar as pernas, o jeito de falar, é o pai. E aí ele tem uma reconciliação fantástica, começa a ter uma vida normal, Natal, Ano Novo, festa, prega muito, que o Rony também é pastor, psicólogo, prega na igreja do pai, vai lá e passa a ter um relacionamento. Mas o pai dele sempre chama ele para assumir uma das clínicas dele. O pai dele tem uma clínica. Inclusive, ele é psicólogo, o Rony, né? E tinha uma clínica lá de vários profissionais da saúde emocional. E sempre chamava o Rony, mas o Rony nunca ia. Um dia, num processo lá de muita terapia, de muito autoconhecimento, ele entendeu que ele não ia lá para Brasília assumir uma das clínicas do pai por conta dessa palavrinha aqui, ó, que filhos têm. Lealdade. Você sabia que inconscientemente os filhos são leais aos seus pais? E você sabia que quando um filho vê uma mãe sofrendo, por lealdade à mãe, ele rejeita o pai? Então, muitas vezes, a maioria dos filhos ficam com a mãe. Aí esse menino vê a mãe sofrendo, a mãe sendo humilhada, a mãe passando por necessidade, e ela toma as dores dessa mãe, Alguém fez uma pergunta agora para mim lá no Instagram. Pastor, meu marido me traiu e tem um filho fora do casamento, eu descobri agora. Ele tem que assumir esse filho? Ele tem que se aproximar desse filho? Eu falei, você vai precisar de muita ajuda para que você entenda e que você separe o erro que ele cometeu da paternidade que esse menino precisa. Esse menino não tem nada a ver com o adultério dos pais. Ele precisa desse pai. E quando você nega esse pai para esse menino, você está matando o masculino que esse menino precisa. Da mesma forma, quando o pai nega o feminino, a mãe para esse menino, esse pai está matando o feminino na vida desse menino. E eu vou falar qual que é o feminino que o homem precisa na vida dele e qual que é o masculino que uma mulher precisa na vida dela. O masculino do pai e o feminino da mãe. Pois bem, geralmente os filhos, quando os pais se separam, ficam com quem? Com a mãe. E a mãe é o nosso maior amor da nossa vida. Não. O nosso primeiro amor foi nossa mãe. E como esse menino está vendo essa mãe triste, essa mãe frustrada, e essa mãe não dá amor para ele, ele precisa voltar a fazer essa mãe dar amor para ele. Sim ou não? Então o que ele começa a fazer? Ele inconscientemente toma o lugar do pai para dar para essa mãe o que o pai não dá. Amor, atenção, cuidado, provisão. E ele não faz sexo com a mãe, mas ele assume um lugar de marido e de pai dessa mulher. Então ele não está no lugar de filho, está no lugar de marido. E a vida dele faz o quê? Paralisa. E aí o Rony um dia entendeu que ele, lá no passado, teve um compromisso de lealdade à mãe dele. E ele nunca ia por mais da vida, para os desafios da vida, porque se ele aceitasse o convite do pai dele para assumir uma das clínicas lá, ele estaria fazendo o quê? Traindo e desleando a mãe dele, com deslealdade com a mãe. Ela pediu isso dele? Você acha que ela sente isso? Não. Isso já ficou lá no passado, mas ele carrega isso dentro dele. Você sabia que talvez você carrega dentro de você uma lealdade com o seu pai e com a sua mãe e se sente preso a eles? Talvez o casamento do seu pai deu errado lá no passado. Talvez o casamento da sua mãe deu errado lá no passado. E você não se acha no direito de ser feliz, por isso você nunca casa. Lá na infância, você via aquela mãe sofrendo, aquele pai sofrendo, aquela mãe sofrendo, aquela mãe sofrendo. Aí você vai para a vida adulta. E quando você vai para a vida adulta, você tem a oportunidade de amar. Você tem a oportunidade de casar. Você tem a oportunidade de mudar de cidade e assumir uma empresa em São Paulo, não sei aonde. Você não faz isso
Porque na sua cabeça, você não tem o direito de ser mais feliz que sua mãe. Você está preso à mãe. Você está preso ao pai. Então, vou fazer uma pergunta para você. Faz sentido ouvir isso? Hã? Amado, a pior coisa que um filho pode ter na vida é a responsabilidade de querer salvar os seus pais. Nós não temos esse direito, esse lugar de salvar os nossos pais. Porque todo mundo tem que ser protagonista da sua história. Se os seus pais foram infelizes, se os seus pais não deram certo na vida, profissionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, você não tem nada a ver com isso. Você tem que ter a sua história e ser protagonista da sua própria história. Quantas pessoas que eu conheço que não se acham dignas de ser felizes porque os seus pais foram infelizes na vida. Estava pregando no lugar, chegou uma mulher belíssima, uma polacona assim, sabe, bonitona, grande. Ela chegou para mim, uma mulher dos 55 anos. Eu falei assim, pastor, eu tenho 55 anos, nunca consegui casar. Porque todas as vezes que eu gosto de alguém, pastor, Deus me avisa em sonho que ele é do Satanás. Todas as vezes que eu gosto de alguém, Deus me avisa em sonho que ele é um laço na minha vida. Como é que era seu pai e sua mãe? Meu pai batia na minha mãe. Meu pai espancava minha mãe. Minha mãe sofreu demais e eu tive que cuidar da minha mãe. Falei, deixa eu falar uma coisa pra você. Você acredita que a pior coisa no mundo é um homem. E você está presa às dores da sua mãe. As dores que sua mãe teve com o masculino são as dores que você carrega em você. Sabe o que acontece? A sua dor assumiu o pior lugar na vida de alguém, que é quando ela vira Deus. Quando você diviniza a sua dor. Quando você diviniza o seu trauma. E aí, ao invés de você entender que você carrega um trauma com a figura masculina por conta das dores que essa dor nem é sua. Essa dor é da sua mãe. Você carrega a dor do seu pai e da sua mãe. E pior, você transformou essa dor na voz de Deus. Então, quando você dorme, a sua dor te dá um sonho espiritual. Não casa. Para quê? Para não sofrer. Foi minha irmã, pelo amor de Deus. Vai viver sua vida, vai amar. Aí eu falei, não, sabe por quê? Porque um cara me procurou. E me apresentaram ele é um homem de Deus. E eu sou, pastor, eu sou formado em turismo. E eu vi uma foto dele com você. Mas sério? Sério. Mas eu tive um sonho que ele é do cão. E falei, e ele tem uma agência de turismo. Eu falei, esse irmão me deve uma... Sabe por quê? Porque a primeira esposa dele, eu discipulei por 6 anos. A primeira esposa dele veio para missões. E era uma menina assim, muito jóia, mas as plaquinhas meio coladas, né? Mas a gente ajudou, nós discipulamos ela, sabe? E um dia ele conheceu ela, viveu 10 anos casado e ela morreu. Ela tinha já como é que fala? Um coração lá, um negócio lá, disritmia lá no coração. E ela morreu. Aí ela falou assim, ele é viúvo. E eu vi uma foto dele contigo. Aí depois de um certo tempo eu tô ministrando lá na cidade, chega o casal lá, os dois. Eu falei, cara, eu te dei 2 mulheres, cara. Você tem uma dívida comigo, cara. Porque a primeira eu discipulei, a segunda eu destravei, entendeu?
Amado, a pior coisa que a gente faz é quando a gente espiritualiza a nossa doença. É quando a gente espiritualiza os nossos traumas. Será que é Deus que fala isso com você? Amado, eu só creio em celibato porque está na Bíblia. Porque se não tivesse na Bíblia, eu diria categoricamente que a maioria das pessoas que não se casam, elas não se casam por trauma na vida. Por trazer as dores dos pais para ela. Creio em celibato. É porque está na Bíblia. Eu creio porque está na Bíblia. Mas se não tivesse na Bíblia, amado, se não tivesse na Bíblia, sinceramente, eu acreditaria que isso tem a ver muito mais com traumas que a pessoa carrega dentro de si do que propriamente uma revelação que ela tem de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu já fiz essa pergunta, mas eu vou fazer de novo. Gente que vive tentando mudar os pais. Eu vou perguntar mais uma vez. Não precisa levantar a mão, agora é uma pergunta retórica. Quem aqui se acha responsável em salvar a vida dos seus pais? Olha aqui para mim. Esse não é seu papel. Você não é pai dos seus pais. Pessoas que tratam os seus pais como se fossem filhos. Você não sabe resolver isso, me dá isso aqui que eu resolvo. Gente, sabe o que eu aprendi nos meus 52 anos de vida? Que não existe um único ser humano na face da terra que consegue mudar os hábitos dos seus pais. Não consegue. Nenhum filho salva a vida dos seus pais. Ah, mas eu não posso cuidar dos meus pais que estão doentes? Pode, é digno. Ah, eu tenho que deixar meus pais largados à vida? Não é digno, é digno. Você pode cuidar dos seus pais, com certeza. Mas tem alguns princípios que você precisa aplicar. Você tem todo o direito de cuidar dos seus pais. Você tem todo o direito de cuidar dos seus pais. Mas tem princípios que você precisa colocar na sua vida. Primeiro, você precisa aprender a gerenciar suas prioridades. A prioridade na vida de um homem, de um ser humano, é a vida dele. Qual que é a regra lá da comissária lá quando o avião dá problema? Se tiver algum problema nessa aeronave, a máscara de gás cairá automaticamente. Primeiro coloca em quem? Para depois colocar em quem? Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que para a sua vida para cuidar da vida de alguém, principalmente a vida dos seus pais, paralisa a vida. Você não pode deixar de cuidar do seu casamento para cuidar da sua mãe. Você não pode deixar de cuidar da sua vida, da sua carreira profissional, da sua saúde para cuidar do seu pai. E é incrível, eu viajo esse Brasil de ponta a ponta. Pastor, mas a minha mãe tem Alzheimer, tem que cuidar. Pastor, meu pai tem Alzheimer. Pastor, mas quem vai cuidar? Sempre é o seguinte, eu pergunto, é só você, só existe você nessa família? Porque, meu irmão, vou falar uma coisa para você. O pai da Samanta, o pastor Valtenir, meu irmão, olha o legado que esse homem deixou na vida. Legado de filhas crentes. Legado de uma igreja. Sim ou não? O legado. Gente, ele é muito grande. Beira ser intocável. Eu lembro muitos anos atrás, quando eu preguei pela primeira vez nessa igreja, ele chegou. Olha, meu irmão, Deus falou muito, muito através de você. Gostei de sua palavra. E aí ele pontou uma coisa lá. Meu irmão, se eu tivesse 50 mil argumentos para poder mostrar para ele que eu tinha razão, não há possibilidade desses argumentos serem ditos. Porque ele é grande. Eu não fiz a metade do que ele fez. Talvez tenha gente aqui que não fez 1% do que ele fez. A mesma coisa acontece com seus pais, meu querido. Você não tem noção do que a sua mãe viveu para você dar conselhos para ela. Você não tem noção do que seu pai viveu para você colocar o dedo na cara dele e dizer que ele está errado.
Então, uma coisa que eu percebo nas famílias, eu falo o tempo todo para as pessoas: pastor, minha mãe tem Alzheimer. E eu, pastor, tenho que cuidar dela, eu fico lá, tem a aposentadoria dela, que dá para me ajudar em alguma coisa. Amado, a maioria das pessoas que fazem isso tem a vida destruída. E detalhe, quando a gente acha um que não casou, uma solteirona, um solteirão, ficou um tempo na Jocum, aí voltou para a cidade com a vida parada, aí coloca para cuidar do pai e da mãe que tá velhinho. Eu falei, querida, e a vida dessa pessoa é mais paralisada ainda. Eu conheço uma missionária, pensa numa missionária assim fantástica. Amado, quanto de conteúdo ela tem? Uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, com muito mestra na palavra. Essa tem dom de celibato mesmo. Deus me livre se aquele casar. Vai fazer eu cair feliz demais, não. O negócio dela é Jesus, ela só ama Jesus, só, entendeu? Ela é louca por Jesus, é uma celibatária autêntica, entendeu? Tem os traumas dela lá que eu sei que tem, entendeu? Mas, rapaz, aí o pai dela morre. Ela pega a mãe, leva para a cidade dela e começa a cuidar dessa mãe. Posso falar uma coisa para você? Já tem mais de 6 anos que ela cuida da mãe. Todas as doenças que a mãe tem, ela tem. É incrível. Quando você para a sua vida para ficar orbitando em volta dos seus pais, até as doenças que seu pai tem, sua mãe tem, passa para você. Porque sua vida paralisa, irmãos. Filho é igual fruto. Fruto que fica grudado na árvore, acontece o quê? Apodrece. Filhos tem que ser a tua própria história, ser protagonista da própria história. E eu cheguei e falei assim, fulana, você tem que assumir sua vida, minha irmã. Você tem fulano, você tem beltrano, você tem ciclano. Você tem que ligar para esses seus irmãos, você tem que ligar para esses tios seus e falar, manhinha tá velha, manhinha tá idosa, nós vamos juntar todo mundo aqui e nós vamos pagar uma cuidadora para ela, para chegar aqui em casa, não vamos mandar ela para asilo, vamos colocar aqui uma cuidadora, e a cuidadora custa 2 mil, 3 mil, 4 mil, nós vamos dividir para todo mundo, e eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha profissão, eu vou fazer uma faculdade, à noite eu estou em casa. Mas o problema é que a gente vai lá e elege um que não deu certo na vida e que nunca casou para cuidar de manhã. E paralisa mais a vida da pessoa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se você é casado, põe isso na sua cabeça, você nunca pode colocar sua mãe à frente da sua esposa. Você nunca pode colocar seu marido, o seu pai acima do seu marido. Isso é uma lei sistêmica que não se muda, meu irmão. É responsabilidade, sim, dos filhos cuidarem dos seus pais. Mas nunca, jamais abrindo mão da sua história. Nunca, jamais abrindo mão da sua vida. Você nunca. Amado, pastor Rodrigo, homem de Deus, pastora Samanta, mulher de Deus, me responda, o que vai acontecer com esse casal se eles pararem de cuidar um do outro e para cuidar de vocês? Estão ou não estão em pecado em fazer isso? Sim ou não? E é digno? É digno. É digno. Parar de cuidar do casamento para cuidar das ovelhas de Deus. É digno. Mas adoece, meu irmão. É pecado, inclusive. Isso acontece para todo mundo aqui. Ninguém aqui tem que parar a vida para cuidar de alguém. Você tem que cuidar da sua vida. E cuidando da sua vida, do seu casamento, do seu marido e da sua esposa, você pode, com muita responsabilidade, cuidar de alguém. E deixa eu te falar uma coisa para você. Segunda coisa, quando a gente fala de cuidar dos nossos pais, cuidar de alguém, principalmente dos pais, você precisa respeitar o fluxo natural da sua vida. A vida é um rio, amado. Amém? A vida é um rio. E rio volta. Tem como o rio voltar? Deixa eu te falar, a vida é só pra frente, gente. Põe na sua cabeça, a vida é fluida. Eu tenho que estar melhor o ano que vem. Eu tenho que entender melhor o ano que vem. O ano que vem eu tenho que entender melhor. O outro ano eu tenho que entender melhor. A vida é fluida. E quando você cuida dos seus pais, escute. Vem cá. Vem cá. Escute, irmão.
Fica aqui. Os nossos pais estão aqui, ó. Fica de frente de mim. Os nossos pais estão aqui. Fica de frente. E aqui, amado, é a minha infância. Pai é infância, gente. Todas as vezes que Deus chama alguém, Ele fala, deixa a casa dos seus pais. Deixa a casa dos seus pais. A Bíblia fala que a gente vai ser pai de multidões, sim ou não? Mas para ser pai de multidões, para ser uma bênção, ser tu uma bênção, Abraão. Mas para você ser uma bênção, qual a primeira coisa, o básico para ser uma bênção? Sai da casa dos seus pais, sai da tua parentela, da casa dos seus pais, sai. Sabe por quê? Pai é infância, pai é infância. E quando eu estou aqui no meu pai, eu não estou no fluxo da vida, eu só estou para a infância. Isso acontece muito com o filho, principalmente quando essa mãe carrega dores. Ela fica lá, filha, eu não estou bem. Pais, nunca mais liguem para os seus filhos para contar do problema do casamento de vocês. Você está paralisando o casamento do seu filho. Porque ele se sente preso. Eu disse, o que eu tenho que fazer? Mãe, pai, perdão. Mas eu não quero ouvir mais. Suas escolhas são suas, pai. Eu vou decidir a minha vida. Então, quando eu estou aqui, eu não estou indo para o fluxo da vida. Eu estou fazendo o quê? Eu estou voltando para a infância. E repito, quando a gente é criança, a gente não transa. Por isso, sua vida sexual é esse caos. Claro, aí você fica preso aos seus pais. Não tem dinheiro. Gente, quando você desprende dos seus pais, você não tem noção da prosperidade que você vive. No casamento. Você não tem paixão no seu casamento. Por quê? Porque você é uma criança. Uma criança. Então, amado, você tem que ir para a vida. Ir para a vida. Você tem que ir para a vida. Para o fluxo da vida. Jamais, guarde isso. Jamais um filho tem condições de voltar atrás. Sabe por que a gente quer voltar para os nossos pais? Eu estava num outro casal que a gente está acompanhando. Tem um casal que a gente está acompanhando que quando eles casaram, a mãe e o pai foi lá e deu tudo para eles. A mãe da moça deu tudo para eles. Porque eu estou no sul do Brasil, tá? Então as raízes europeias são muito fortes em vocês. Muito fortes. E muitas das vezes os polacos, né, Alemanha, acha que honrar pai e mãe é retribuir o que o pai e a mãe fez para ele. Deixa eu te falar uma coisa. A Heloísa recebeu o material genético desse homem e material genético dessa mulher. Tem como devolver isso? O que a Heloísa vai fazer que pague a vida que esses dois deram? Nada. Então, põe isso na sua cabeça. Nenhum filho tem condições de retribuir o que os pais fizeram por eles. A vida. Pastor, meu pai nunca fez nada por mim. Você está vivo, querido. Minha mãe nunca fez nada por mim. Você está vivo, querido. E muitas vezes a gente tem tanta culpa e dívida, porque a gente quer... Aí voltando lá no casal. Eles casaram, aí bem sul, bem lá, Arroio do Padre, lá no sul do Brasil mesmo. Aí foi lá, fez uma casa linda, pôs tudo, paga a água, pôs os filhos para morar lá. Aí durante anos, tudo isso vira dívida. Amado, vira.
quanto mais os pais fazem pelos filhos casados, mais a dívida aumenta. E quando alguém, que é equilíbrio, então vamos pensar no casamento. Se só um lado dá, é a mulher que cuida, é a mulher que faz, é a mulher que ora, é a mulher que faz tudo. Quem que você acha que foge desse casamento? Quem dá ou quem recebeu? Hã? Quem dá. Você sabe por quê? Porque quem recebeu. Quem recebeu. Por que quem recebeu vai embora? Porque é uma dívida alta demais. Porque recebeu tanto que não consegue pagar. No casamento é assim, ó, aquela mulher que faz tudo pelo marido, não faz nada. Você sabe quem foge desse casamento? É quem recebeu. Porque ele não consegue. Ele não consegue. O que eu estou querendo dizer? Você nunca vai conseguir retribuir para o seu pai e sua mãe o que ele fez por você. E muitos filhos receberam tanto dos pais. Não, eu estou falando de pai que cuidou, que pai que deu tudo. E tem que fazer isso mesmo. O pai tem que dar tudo mesmo. Só que tudo que um pai... Não, isso aqui é muito difícil. Quem é pai aqui de filho já crescido? Levante a mão. Fala comigo. Meu filho não me deve nada. Não me deve nada. E nem tem que pagar. Gente, tudo que você fez pro seu filho, ele não tem que pagar. Não tem que pagar. Por que ele não tem que pagar? Porque é impagável. Se você, olha aqui, se você fica exigindo que o seu filho faça tudo, fique junto com você, porque eu fiz tanto por você, porque eu fiz isso, você está colocando seu filho numa dívida tão grande que ele nunca vai conseguir sair. Por isso que ele não vai para a vida, porque está preso. É uma prisão de uma dívida que não sai. Você está entendendo? Outra coisa. Primeiro, aprenda a gerenciar suas prioridades. A prioridade na sua vida é você. A prioridade na sua vida é o seu casamento. Respeite o fluxo natural do desenvolvimento da sua vida. E ofereça ajuda no papel de filho. Você quer ajudar seu pai? Ajude como filho. Deixa eu te ajudar. Como é que então, eu não posso sair do meu papel de filho, não. Você pode ajudar seu pai? Ajude como filho. Como assim? Imagine seu pai idoso. Alguns até devem entender o que é isso aqui. E tem que cuidar dos pais idosos. É digno. Sem parar com sua vida. Você tem que continuar com sua vida. E você tem que chamar os outros irmãos, os outros parentes para a responsabilidade para ajudar a cuidar. Mas imagine você cuidando do seu pai e da sua mãe. E aí você vai levar eles à farmácia, numa consulta. E aí na hora que você está saindo de carro, até porque tem sua vida, você tem que dar aula, você tem que trabalhar, e você parou amanhã para levar seu pai no médico, mas ele vai lá e ele esqueceu a máscara. Pai, anda logo, pai. Eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ah, eu também estou te ajudando. Eu estou parando minha vida para cuidar de você. Não tem gratidão no seu coração? Eu podia estar fazendo um monte de coisa, estou cuidando de você. Presta atenção. Você está fazendo o que com seu pai nesse horário? Nesse momento, o que você está sendo no seu pai? Pai dele. Você está quebrando a hierarquia. O que você tem que fazer? Cuidar do seu pai, mas como? Filho. Você não tem que ensinar nada para seu pai e para sua mãe. Vai lá. Sempre. Eu não estou cuidando do meu pai porque eu devo para ele. Eu estou cuidando do meu pai porque eu sou grato a ele. Tudo que nós fazemos por dívida, você adoece. A única pessoa que entendeu que dívida paga morrendo foi quem? Jesus. Gente, invista sua cabeça pelas misericórdias de Cristo.
Todas as vezes que você faz alguma coisa por dívida, você morre. Compra um carro. Fala para mim que toda prestação que você paga, a sensação que aquele dinheiro seu tá o quê? Morrendo. Eu tenho que pagar essa prestação, misericórdia. Ai, meu Deus do céu. Porque esse é o princípio da dívida, mano. Agora você tá entendendo o que Jesus, quando ele vai orar, ele fala o quê? Perdoai as nossas dívidas. Assim como perdoamos, amado, a vida tem que ser vivida a partir de uma consciência de que ninguém te deve nada. Amanhã à noite eu vou falar sobre isso, carência, eu falo só sobre isso. Então, uma coisa que você precisa entender, que quando você sai de casa para ir lá na casa do seu pai, amanhã é domingo, geralmente é o dia que a gente faz o quê? A gente visita os nossos pais, não é? Pô, vai lá visitar seu pai com gratidão. Vai lá visitar sua mãe com gratidão. Não vai lá visitar sua mãe para ver que ela não está tomando banho direito, que ela não está cuidando bem da vida dela. Para com isso, querido. Para com isso, meu irmão. Você não tem que ensinar seus pais nada. Eu nunca esqueci uma mulher que chegou para mim e falou: pastor, eu tenho 3 filhas. E minhas filhas não deixam namorar. Eu queria demais, pastor, queria demais, assim, porque eu era bem obesa, fiz uma bariátrica, toda bonitona, e ela realmente ficou uma coroa, assim, de 60 anos. E, pastor, a última vez, elas bateram no cara. Juntaram as 3, cada um pegou um pedaço de pau e expulsou ele da porta da casa daqui. Ele veio visitar, eu queria namorar, queria beijar. Eu queria namorar, pastor, eu passei a vida toda cuidando dessas meninas, porque eu fiquei viúva com 29 anos de idade. A irmã ficou viúva com 29 anos de idade, cuidou das 3 filhas, e aí, olha só, ela era viúva, e quando ela decidiu assumir a própria vida, fazer uma bariátrica, as meninas foram dar uma surra no cara. Eu falei: como é que resolve isso, querido? Eu falei: querido, você vai chamar suas filhas, vai juntar elas, falar assim: filhas, eu honro isso, vocês me amam, e vocês estão preocupadas comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu já tive 2 vezes o tempo de vida de vocês, eu já vivi muito na vida. Quem tinha que estar ensinando, era eu que tinha que estar ensinando a vocês. Filhas, você não tem que me ensinar nada. Eu quero dizer para você que eu não quero aprender, eu quero errar. Eu quero fazer as minhas escolhas. Aí eu falei, aí você olha bem no rostinho delas e fala assim: filhas, vai cuidar da vida de vocês, que eu cuido da minha. Eu sei que tem pessoas aqui que tem que ouvir isso. Assim diz o Senhor. Vai cuidar de sua vida. Vamos cantar essa musiquinha? Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Vai tomar conta da sua vida, minha querida, meu querido. Isso é uma lei sistêmica, amado. Se um rapaz, amado, isso é muito forte, amado. Ai. Teve um rapaz que chegou para mim e falou: pastor, minha mãe, pastor, não me deixa viver minha vida. Porque minha mãe pôs na cabeça que eu... Gente, a gente faz isso. Quando o pai morre, qual a primeira coisa que a gente faz com o filho? Tem muita gente que faz isso. Você é o arrimo da família. Não, meu irmão, você é arrimo da sua vida. Cada um é protagonista da sua própria história. E cada um tem que cuidar da sua própria vida. Por isso, amado, quando você for ajudar seus pais, ajude com sentimento de gratidão pela vida que eles deram para você, pela dádiva da existência que eles deram para você. Você vai entender isso daqui a pouco com mais sentido ainda. Nunca com sentimento de dívida ou obrigação. Por isso que o melhor que você pode fazer pelos seus pais não é ensiná-los a viver.
nem resolver os problemas da vida deles. Não é sacrificar os seus sonhos, sua vida, suas necessidades, ou trair quem você nasceu para ser. O maior presente que você pode dar, a maior honra que você pode dar para os seus pais é cuidar da sua própria vida, construir relacionamentos saudáveis e exercer sua profissão com excelência. Você sabe o que é honrar meu pai? É falar, o fruto que vocês colocarem no mundo vai dar certo. Isso que é honrar pai, irmão. Fazer sua vida dar certo. Cuidar da sua vida e não ficar orbitando em volta deles. Vai fazer a sua vida dar certo. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Vou dar um pause aqui no meu mantrazinho. Presta atenção nesse vídeo aí. Presta atenção nesse vídeo aí. Vocês têm como aumentar o canal lá? Deixa eu aumentar aqui, eu acho que é aqui, né? Cadê os midianitas? Tá ok aqui? Só dá play aqui, né? É porque mídia é midianita. Só que é midianita crente, entendeu? Ô pai, Que filho? só pedir uma coisa pra você. Fala, filhão. Queria uns dias de férias pra ir passear. Passear onde? E aí, filho? Lá nos meus primos. Qual primo? Onde? Lá em 2 anos. Pai, não consegue ficar longe de você. Me desculpa, mas nós vamos lá um dia passear, eu e você e a mãe, visitar eles, nós vamos e voltamos juntos. Eu não consigo ficar longe de você, filho. É sério isso que você tá falando? Não, velho, tô brincando, eu largo. Capaz, eu não consigo ficar longe de vocês também. Eu amo você e a mãe. E você ficar longe de você, não. Opa, tá. Tava brincando só. Gente, sabe qual que é pior? As pessoas acreditam que isso aqui é verdade. Que isso aqui é honrar pai e mãe. Não é, meu irmão. E duro quando o Zé Ruela descasa. Coitado da mulher desse cara. Porque tá ali orbitando em volta do pai. Amado, a gente acha que isso aqui é a melhor coisa, que isso aqui é lindo. Não é, meu irmão. Não é. E tem muita gente que até hoje acreditava que isso aqui fosse um princípio. Porque muitos de nós estamos desse jeitinho aqui, ó. Via de regra, mano. Pai não é de muito ficar aprendendo filho. Aquele senhorzinho lá é uma exceção. Mas eu nem imagino as dores que ele carrega da esposa. O medo que ele tem de ficar sozinho na vida. É muito medo, gente. É muito medo de ficar sozinho. Então esse medo de ficar sozinho faz com que os filhos fiquem presos a nós. Então, amado, e essa mulher que não consegue se realizar no casamento, eu quero que você entenda. Ajudar é diferente de assumir responsabilidade. Você tem que chamar as pessoas à responsabilidade. Ajude as pessoas, ajude seus pais, mas colocando sobre eles a responsabilidade, sobre outros irmãos, como eu já disse. E quando você sai desse papel de filho e vai para esse papel de pai dos seus pais, amado, você adoece a sua vida. Você adoece a sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, agora eu vou falar desses tópicos aí. Quando é que um adulto amadurece na vida? Quando ele se desprende dos seus pais. Quando é que você percebe que uma criança está amadurecendo? Quando ela limpa o bumbum dela, quando ela sabe dormir sozinha, quando ela sabe colocar comida na boca dela. Amado, isso não é só na infância, é também na vida adulta. Você quer tanto salvar os seus pais que você está esquecendo da sua vida. E o problema é que a maioria de nós nos mantemos presos aos nossos pais, ou por culpa, ou por pena. Gente, tem gente que está presa aos seus pais porque tem pena deles. Tadinho da minha mãe, ela nunca deu certo na vida.
tadinho do meu pai, não presta para nada. Amado, você está criticando os seus pais, gente. Você vê seus pais como coitados. Sabe o que acontece? Aquilo que eu sinto pelos meus pais é exatamente o que a vida faz por mim. Chame seus pais de coitados e você vai ser um coitado na vida. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor para você, porque a gente só está ainda na superfície. Vou falar uma coisa para você. Tudo que eu estou fazendo dentro das 2 horas é superfície, tá? A gente ainda está nas beiradas, a gente não entrou ainda na profundidade. A gente não foi ainda para o profundo. Culpa. Ah, ela fez tanto por mim, não é justo abandonar ela. Ah, ele fez tanto por mim, eu não posso fazer isso. Culpa por não... Se sente culpado por querer assumir a própria vida, por não suprir as expectativas dos pais. Pena, esse sentimento é terrível. Eu não posso ser feliz porque minha mãe não é feliz. Culpa de ser feliz. Ou às vezes é punição mesmo. Você não cuidou de mim na infância, agora vai ter que cuidar de mim na vida adulta. Gente, o que eu conheço de pessoas que tiveram uma infância doente, porque o pai e a mãe estavam no mercado de trabalho, e não teve contato com a mãe, e ela fala, ou você fica lá na casa dos seus pais punindo eles para cuidar de você, porque não cuidou de você na infância, ou você pega seu filho e fala, já que você não cuidou de mim, cuida dos meus filhos. Vejo isso todo ano, toda semana. Ou por dor. Dor aqui. Dor. Como assim dor? Medo de ser rejeitado. Minha mãe, eu vou falar isso para vocês. Minha mãe, eu falo isso com muito cuidado pelo conteúdo que eu estou apresentando. Por isso que eu falo isso, tá? Eu não falo isso na dor. Eu falo isso no que Deus está fazendo no meu coração. Minha mãe é muito doente, emocionalmente. Esse tempo atrás ela me ligou pedindo um dinheiro. Tempos atrás eu pagaria essa conta para ela. Mas eu sei que esse dinheiro é de fruto das maluquices que ela faz na vida. Falo isso com muito cuidado para não tocar, porque ela é grande e eu sou pequeno. E como eu hoje sou uma pessoa que eu tenho caminhado muito em relação a isso, eu falei, mãe, eu não posso pagar para a senhora, eu só posso pagar R$500, era 4.500. Tem mais, nem no dia do meu aniversário ela me ligou, ela não liga. Porque ela está com raiva de mim por não ter pagado a conta dela. Esse tempo atrás eu falei, mãe, eu tenho mais ou menos uns 38 anos que eu não vejo minha mãe. Eu só falo com a minha mãe por telefone. Se eu chamar a videochamada, ela não atende. E minha mãe, todos os filhos dela morreram. Só eu que sou vivo. Ela teve 4 filhos. Um morreu assassinado, você lembra do meu testemunho? Outro morreu de câncer, que é o que vivia com ela. O que vivia com ela morreu em 1 semana de câncer. E o outro morreu num acidente de carro. Eu sou o único filho vivo. E todos que se aproximaram da minha mãe surtaram. E eu vou ensinar o maior presente que a minha mãe me deu para vocês. Minha mãe me deu, além da minha vida, um outro presente maravilhoso que eu vou testemunhar para vocês mais à noite. E esse tempo atrás eu falei, mãe, mãe, faz tanto tempo, minhas filhas estão até com 9 anos, elas não conhecem você, e eu tava querendo, tô combinando no final do ano a gente ir. Ela falou, não vem aqui, eu não quero. E muitas das vezes eu poderia pagar esse dinheiro, mas eu ia pagar isso por culpa, eu ia pagar isso por pena, eu ia pagar isso por dor. No módulo 2 eu trabalho muito isso. Eu pergunto, qual é a sua maior dor? Sabe qual que é a minha maior dor? A rejeição. Essa é a minha maior dor. E eu tive que trabalhar e trabalho isso na minha vida. Então, para não ser rejeitado pela minha mãe, o que eu ia fazer? Eu ia pagar. Aí ela ia me ligar,
ia me elogiar, ia falar que eu sou o melhor filho do mundo, e a ferida ainda estaria aqui. Tem coisas que você faz por medo de ser rejeitado pela sua mãe e pelos seus pais. E quanto mais você faz isso, mais você adoece a sua vida. Você não vive a sua vida. Eu poderia pagar. Poderia. Mas eu não vou pagar. Porque enquanto eu perceber que eu vou ficar bem fazendo isso, eu não pago. Depositei R$500. Ela nunca mais me ligou. Aí quando foi... Eu estava assim com muito... Meu filho começou a conversar, mas por que a minha avó faz isso? Minha avó nunca... Esse tempo, uma vez meu filho me ligou, pai, eu tô aqui em Caçu, na cidade da minha mãe, da minha avó, deixa eu falar com ela. Eu falei, pai, filho, tenta, né? Ela ligou para ele. Ele ligou para ela. Falei, não vai vir aqui em casa não quero te ver. Meu filho tinha seus 17 anos de idade na época. E falar disso, amado, é entender que enquanto existir medo em você, enquanto você não fazer por amor, por gratidão, 0 a 10 eu vou falar isso, que eu tô poupando falar algumas coisas aqui, porque eu sei que à noite eu vou trabalhar isso muito mais profundidade. Eu queria falar uma coisa para os pais, amém? Os pais. Pais, que eu falei o tempo todo, os filhos estarem presos a você. Mas tem gente aqui que está prendendo seus filhos. Pais. Ao invés de você ficar o tempo todo fazendo seu filho resolver sua vida, por que ao invés de você fazer isso, de achar que seus filhos têm que te satisfazer, salvar sua vida, por que você não começa a cuidar de você? Assuma a sua vida. Eu não preciso de filho cuidar de mim. Por que você não precisa dos seus filhos cuidando de você? Por quê? Não vai ser sábio. Porque você já deu para eles o que eles merecem. O quê? A vida. Você já fez sua parte. Vá cuidar da sua vida agora. Uma vez eu estava pregando isso na igreja, uma mulher levantou a mão e falou assim, pastor, olha, o meu filho, ele tem 30 anos. Ele mora comigo. E o pai dele, eu não consigo viver sem meu filho. Eu falei, pois é, a vida do seu filho vai ficar paralisada. Ele nunca vai assumir a própria vida. Eu falei, querida, você é uma mulher bonita. Estou vendo aí, você tem 60 anos, uma mulher, né? Sabe? Uma mulher bonita. Você pode muito bem cuidar da sua vida. Deixa seu filho viver a vida dele. Para de responsabilizar seu filho pelo fato da sua vida ter dado errado, se é que ela deu errado. Irmãos, nenhum filho tem a capacidade de resolver ou preencher ou se responsabilizar pelas frustrações e vazios dos seus pais. Repito, filhos precisam seguir com suas próprias vidas. Filhos que não saem de casa estão contra a ordem natural estabelecida por Deus. E se os seus filhos ainda estão em casa, ainda estão presos à sua família de origem, eles não estão na ordem da vida. Todo filho, falei isso aqui e repito, todo filho que permanece na casa dos seus pais tem a vida paralisada. Lugar de filho a partir dos 18, 19 anos é fora de casa. Quando eu tenho que sair de casa? Quando eu caso? Não, quando você sabe cuidar da sua própria vida. E quanto mais você acha que seu filho não sabe cuidar da própria vida, mais infantil ele fica. Você acha que um homem de 18 anos sabe cuidar da vida? Claro que sabe, meu irmão. É porque você não acredita nele, por isso que ele não sabe cuidar da própria vida. Gente, vou falar uma coisa pra você. Se a gente fosse Deus, a gente ia fazer nossos filhos ter ereção e engravidar com 30 anos. Não, a gente ia fazer. Você ia pegar seu menino e fazer ele ter ereção com 30 anos de idade. Onde Deus estava com a cabeça de pegar uma menina de 13 anos e fazer ela, e dar a capacidade dela engravidar? Mas Deus não tem juízo na cabeça, não? Onde Deus estava com a cabeça de pegar um menino de 13 anos, 12 anos e fazer ele produzir espermatozoide?
Mas Deus não tem ideia na cabeça, não? Mas Deus não consultou a gente, não. Deus falou o seguinte: menino, esse negócio ali só pode funcionar com 30 anos, aquele útero lá só pode funcionar com 40. Meu irmão, para que Deus faz um ser com 12 anos de idade ter capacidade de engravidar? Com 12 anos de idade ter capacidade de engravidar uma mulher ou ter um filho? Porque era para ser assim, gente. Eu não estou falando que a gente tem que pegar nossas filhas de 12, 13 anos e casar. Não estou dizendo, é outra mentalidade, é outro povo. Mas estou falando que a gente infantiliza os nossos filhos, dando para eles uma incapacidade de não assumir a própria vida. Quando convém, eles são maduros. Quando convém, eles são maduros. Quando não convém, eles são crianças. Não, você é um menino. Não, você não vê que você já é homem? Não é desse jeito que a gente faz? Não, meu irmão, vou falar uma coisa para você. A melhor coisa que você faz pelo seu filho é fazê-lo assumir a própria vida. Seu filho completou 18 anos, sua filha completou 18, faz um intercâmbio com ela. Manda para Jocum. Faz um batismo assim de emancipação. Manda lá para o Canadá, lá, como é que é o nome lá? O Cefenai, manda para o Cefenai, 18 anos para o Cefenai. Pronto, é um batismo. Amados, os americanos têm cultura que faz isso. Quando o filho faz 18 anos, eles mandam embora. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Ah, não, fica aquele povo ali orbitando na vida infeliz dos seus pais. Você sabe por que você não manda seus filhos para a vida? Porque você não sabe ser marido e mulher. As delícias de um macho e de uma fêmea. Pelo amor, eu quero que a minha filha case logo. Eu quero minha mulher de volta. Oh, Deus do céu, como eu quero, assim, só eu e Osana. Sabe? Só eu e Osana. O meu lá, com 18 anos, casou. Glória a Deus, agora tá lá as meninas. E eu fico olhando no Brasil, gente. Eu fico vendo como é que os caras estão criando os meninos dele. De vez em quando eu tô assim na igreja do Brasil, vejo o cara lá com o filho dele de 10 anos, e o menino lá na igreja orando. Eu falei assim, ó, rapaz, conversar nós dois aqui, sabe? Eu tenho uma filha de 9, você tem um de 10, já vamos negociar o dote aqui já, ué. Aí eu falo, você tá preparando esse menino para ir pra faculdade, ou você tá preparando ele para ser marido de uma mulher? Marido. Opa, vamos negociar o dote aqui então agora? Porque você sabe que o dote no Brasil ficou só do lado da menina, né? No Brasil a gente paga dote. Quer dizer, vocês vão pagar o dote dela. Qual que é o dote dos pais da noiva? A festa de casamento. Qual que era o dote do rapaz? Só que acabou, a casa. Ninguém dá a casa pro menino. Porque antigamente era assim, o cara entrava, e o detalhe, o valor da festa era metade do valor da casa. Entendeu? Então o marido da filha dava a festa, e o pai da filha dava a festa e o pai do menino dava a casa. Só ficou a festa, ninguém dá a casa pro outro. Aí eu não tô vendo lá, ver se acha alguém que dá a casa, entendeu? Porque a festa eu vou dar. Vai ter que dar a festa. E o cara, duas festas. 10 mil cada festa. Até parece. Amados, filho, eu não acredito que você consegue fazer isso sozinho. Gente, olha aqui para mim. Quando você não deixa seu filho ir para a vida, você sabe o que você está falando para ele? Filho, eu não acredito que você consegue fazer isso sozinho. Filho, eu ainda te vejo criança. Filho, eu te apequeno. Filho, eu não imagino você fora do ninho. Filho, vem viver comigo. Aí tá tudo paralisado. Muitos pais sustentam Isso aqui é muito forte. Muitos pais sustentam seus filhos pelo medo de ficar sozinho. Dinheiro ajudando o casamento do filho casado, pagando a faculdade dele, muitas das vezes é uma forma de obter controle sobre a vida dos filhos. Você controla seus filhos dando dinheiro para eles. Porque você não sabe assumir a própria vida. Lá no fundo, você tem medo de ser abandonado pelos seus filhos. Quanto mais preso às dores dos seus pais, mais fraco, mais perdido, mais confuso você se torna na vida. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vou até aumentar a música.
É sério, vou aumentar a música. Aumenta a música aí um pouquinho. Cadê os midianitas? Aumenta um pouquinho aí. Olha aqui pra mim. Quem aqui de vocês, sim, de coração mesmo, se sente preso aos seus pais? Quem aqui se sente preso aos pais? As dores, a culpa, tem que resolver a vida deles, tem medo deles errar na vida. Quem aqui se sente preso aos seus pais? Levanta a mão. Fique em pé. Fecha os, já levanta de olhos fechados. Fique em pé. Fique em pé. Se você entender que é você também, fique em pé. Feche seus olhos. Visualiza seu pai na sua frente agora, seu pai ou sua mãe, ou os dois. Visualize eles na sua frente. Lá no fundo do seu coração, visualize eles à sua frente. Repita comigo. Eu sei que vocês não deram certo na vida. Eu sei que vocês não prosperaram. Eu sei que vocês tomaram decisões erradas. Vocês discutiram o tempo todo na minha frente. E eu vi vocês infelizes. E até hoje eu julgo vocês assim. Até hoje eu sinto pena de vocês. Mãe, quantas vezes eu tomei as suas dores? Pai, quantas vezes eu te julguei? Agora eu devolvo as dores, os problemas e o destino de vocês. Eu não sou responsável. E eu carrego essa responsabilidade até hoje. Eu quero me libertar dos julgamentos, das expectativas. Eu decido parar de esperar que vocês façam algo por mim. Que eu não quero ser cuidado. Eu não sou criança. Eu não preciso do dinheiro de vocês. Vocês tiveram a história de vocês. E agora eu preciso ter a minha. Eu liberto vocês das minhas expectativas, dos meus julgamentos. Vocês não me devem nada. E eu liberto vocês do meu julgamento. Mãe, eu desisto de te salvar. Pai, eu desisto de te salvar. Mãe, eu paro de te julgar. Pai, eu paro de te julgar. E eu saio desse lugar. E eu assumo a minha vida. Eu tomo conta da minha vida. Eu assumo a minha própria história. Eu olho para aquilo que vocês já deram, que é a minha vida. E eu sou feliz. Eu sou grato por isso. Mãe, pai, eu me desligo de vocês. Eu me desprendo das expectativas, das dores que eu carrego dentro de mim. Olha aqui para mim vocês. A única obediência que vocês devem à vida é a Deus, tá? Vocês não devem obediência aos pais de vocês. Vocês não têm 10 anos, 11 anos, 12 anos. Vocês são adultos. Assumam a própria vida. Vocês não devem obediência. Vocês não têm que resolver a vida dos pais de vocês. Não tem. Escute. Quando aprendemos e aceitamos o real significado da ordem de cada membro da família, mais frutíferos nós nos tornamos na vida. Assuma a sua vida e se desprenda dos seus pais. Você não é culpado pelos erros dos pais de vocês. Amém? Pode se sentar. Escute, amado. Isso é tão real, amado.
Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem é que acha que o amor é suficiente para manter nossas relações? Você acha que o amor é suficiente para manter um casamento? Você acha que o amor é suficiente para manter sua vida casada? Não é. Você sabe o que eu descobri recentemente? Recentemente não, há alguns anos aí. Que a maioria dos casais não estão se separando por falta de amor. A maioria dos casais estão se separando por falta de ordem. Não é por falta de amor. Os casais se amam profundamente. Mas infelizmente, amado, as pessoas não entendem que uma relação saudável não tem como principal componente o amor. Muitos casais se amam profundamente. E a maioria dos casais de hoje não estão se separando por falta de amor, é por falta de ordem. O marido não está no lugar dele, a esposa não está no lugar dela, ela está cuidando da mãe, ela está cuidando da vida dos outros, o cara está cuidando da mãe, está cuidando do pai, mas não cuida do casamento. E hoje você está sendo chamado a colocar a sua vida em ordem. Amém, querido? Irmãos, a vida só funciona quando existe ordem. A vida só funciona quando existe ordem. Deus é um Deus organizado. Deus pegou o mundo que estava em caos, o universo que estava em caos e colocou cada coisa no seu devido lugar. Ele estabeleceu a ordem. Olha só esse texto aí de 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não quer que vivamos mas em paz. Deus não quer que nós vivamos em desordem, mas em paz. Amado, quando você não tem ordem na sua vida, quando você está se ocupando com aquilo que não é sua responsabilidade, e não chama as pessoas da responsabilidade da sua própria história, você coloca a sua vida em desordem. Um dos textos conhecidíssimos, esse texto aí de Isaías 38, coloque em ordem a sua casa. Amanhã pela manhã eu vou pregar esse texto. Coloque em ordem a sua casa. Queridos, Deus estabeleceu uma ordem na vida. E é a partir dessa ordem que tudo se move e tudo se define. E eu queria finalizar com essa frase. Ou sua vida está em ordem, ou sua vida está em desordem. Vocês tiveram aquele tempo para colocar algumas coisas em ordem? Mas tem muita coisa que tem que ser colocada em ordem. E eu sei que tem coisas na sua vida emocional, na sua vida financeira, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Alguém chegou para mim e falou: pastor, é toda a minha família? Eu falei: quem é toda a família? Parente não é família, tá? Parente é parente. Sua família é você, sua esposa e seus filhos. É essa família que tem que estar em ordem. E quando eles são crianças, porque quando eles já emanciparam, seja pela vida profissional, seja pelo casamento, é só você e seu marido. Mas a partir do momento que os filhos se casem, acabou, virou parente. No final é só você e sua... Deixa eu te falar uma coisa. O casal começa sozinho e precisa terminar sozinho, sem filho. Lugar de filho não é com seus pais. Lugar de filho é protagonista da própria história. Você e seu marido. E se você não tiver marido, é Jesus mesmo. É só você e Jesus, entendeu? E ele vai ajudar você na sua vida de solteiro. Amém? Faz sentido ouvir isso? Lembra quando eu disse que eu ia falar coisas que você nunca ouviu? Amado, isso aqui eu creio, amado. Enquanto as coisas não forem para o seu lugar, não há paz. Baixe sua cabeça e eu quero orar com você e por você. Deus, coloque em ordem a nossa vida, Pai. O Senhor deu ordem ao caos. O Senhor separou terra da água, a noite das trevas, os astros do céu. O Senhor separou, Deus. O Senhor separa na nossa vida aquilo que está em desordem, Pai. O casamento que está em desordem. Coloque em ordem a bagunça que a nossa vida virou.
limpa a sujeira que foi colocada na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, nos relacionamentos do pai com os filhos. Quantas mulheres acreditaram até hoje que o filho é responsável em cuidar dela? Não é, querida. Você é dona da sua própria vida. Seu filho não tem que viver preso a você. Sua filha não é responsável por você. Senhor, obrigado pela cura que o Senhor está produzindo no nosso coração. Nós queremos nessa noite, nesse fim de tarde, agradecer pela forma como o Senhor tratou a nossa vida, colocando em ordem as coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver tudo que o Senhor sonhou para nós, Pai, mas com ordem, com ordem. Muito obrigado, Senhor Deus. Agradeça e agradeça. Fala, Senhor, obrigado por essa palavra. Me ajuda em colocar a ordem na minha vida. Senhor, me ajuda, me ensina a colocar em ordem a minha vida. Me ensina a assumir a minha própria vida. Me ensina a cuidar da minha própria vida. Em nome de Jesus, Senhor. Desperta o amor nos casados que estão aí há tantos anos. Tira do coração das mulheres o sentimento de que o amor do filho basta para ela. Não basta. Seu filho não é responsável em suprir suas carências, seus medos. Vai fazer uma faculdade, vai assumir a própria vida. Olha aqui para mim, eu sempre tive dificuldade. Quando eu conheci minha esposa, eu ficava escandalizado com minha sogra, né? Minha sogra falava assim: não conta comigo que eu não cuido de neto. Eu falei: meu Deus, se não bastasse uma mãe que me rejeitou, uma sogra que rejeita meus filhos também. E eu ficava travado com isso. Amado, e você sabia que uma das primeiras pessoas que me ensinou sobre isso aqui que eu estou falando para vocês foi minha sogra? Na vida dela. Minha sogra, amado, ela já deve ter feito acho que 3 cirurgias, porque ela teve muita dificuldade na vida. O marido dela era um taxista que foi assassinado no Rio de Janeiro. Ela tinha 26 anos. E com as 2 filhas dela, minha esposa com 9 anos de idade, a Sâmia com 7 anos de idade, a mesma idade das minhas filhas. E ela desenvolveu obesidade mórbida. Mas eu lembro que quando eu cheguei na família, Deus estava fazendo uma obra tremenda naquela família. Eu lembro que quando eu cheguei nessa família, eu ouvi o Espírito Santo falar: cuidado, você entrou numa família sacerdotal. Tanto é que todas, assim, tirando a Bisa, todo mundo já passou pela Jocum, todo mundo fez ETED, todo mundo é missionário na família da minha esposa. E minha sogra, assim, ela sempre me mostrou essa vontade, assim, que Deus começou a trabalhar no coração dela a respeito de assumir a própria vida. E eu aprendi muito com a minha sogra. Minha sogra, ela chegou agora aos 60 anos, ela está terminando a faculdade dela de psicologia. Ela já fez 3 cirurgias na perna. Eu até brinco com ela que ela ficou agora... Como é que chama no relógio assim?